Olá, 11 horas e 30 minutos pelo horário de Brasília desta quinta-feira, dia 18 de maio de 2023. Esse é o Jornal do Empreendedor, segunda edição. Seja muito bem-vindo. Eu sou Sebastião Garcia e convido você para acompanhar comigo a partir de agora as principais notícias do dia. A alternativa de caixas de autoatendimento em supermercado é cada vez mais popular no Brasil. Pesquisa da APAS revela que quase metade dos consumidores já utilizou o sistema. Dificuldades estruturais, tributárias, burocráticas e trabalhistas que oneram os negócios chegam a 1 trilhão e 700 bilhões de reais no Brasil. E vamos conhecer a história de Francimeire Melo, que vivia em situação de rua e com apoio de entidades públicas e sociais, hoje é uma microempreendedora e lidera 500 mulheres numa associação. Tudo isso agora no Jornal do Empreendedor, segunda edição. Dos 94 milhões de trabalhadores no Brasil, 44 milhões são informais e destes, 25 milhões são microempreendedores, ou seja, 26% da população que trabalha está na invisibilidade e com pouco acesso às políticas públicas. Mas algumas ações estão mudando essa realidade e descobrindo talentos surpreendentes. Com o objetivo de apresentar propostas concretas de apoio aos microempreendedores no país, o Fórum trouxe para a capital federal representantes de entidades, líderes sociais e microempreendedores. A iniciativa expõe desafios e estimula o diálogo. A formalização ela é uma ponta final desse processo. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é que essa pessoa se enxergue empreendedora. E aí, para ela se enxergar empreendedora, existe todo um processo de capacitação e educação mesmo que precisa acontecer na jornada dela, para ela conhecer os benefícios de se formalizar. Então, esse empreendedor, ele não conhece o passo a passo, ele acha que é muito complicado, muito burocrático, e a gente tem a missão de desconstruir isso, porque a formalização abre muitas portas para esses empreendedores. Há linhas de crédito mais baratas, eles conseguem vender mais por ter nota fiscal, eles conseguem crescer, conseguem fazer registro de pessoas, né, para trabalhar com eles. Então, isso é uma potência, como eu falei, para a economia brasileira. Com foco na inclusão produtiva, na redução da pobreza e o consequente aumento do produto interno bruto no país, o trabalho conjunto de entidades, lideranças sociais e políticas públicas assertivas podem resgatar milhões de trabalhadores. São mais de 44 milhões de brasileiros e brasileiras economicamente ativos que necessitam de amparo, formalização e conhecimento. Resgate e dignidade alcançaram a artesã Francimeire Melo, que vivia em situação de rua com os filhos em Caruaru, Pernambuco. Hoje, com o apoio de entidades e políticas públicas sociais, lidera quase 500 mulheres no estado por meio de uma associação empreendedora para mulheres fundada por ela. A gente tem que levar para nossas mulheres conhecimento, mostrar a elas que a forma que a gente está empreendendo é atualizado diariamente, semanalmente. Então, as informações que a gente colhe com parceiros que chegam para a gente distribui para ela, levando capacitações, informação, leis de direito com as mulheres empreendedoras. Também trazemos ela uma forma de trabalhar coletivo, que esse é o mais importante, e um ajudando as outras, porque o coletivo não existe de uma pessoa só, é o grupo. Para a coordenadora nacional das baianas do Acarajé, o fórum é uma oportunidade de transformar a história de homens e mulheres que mantêm a tradição e a cultura do ofício no país. Nós somos cultura, porque já existiu há mais de 300 anos, é um ofício que vem passado de mãe para filha. Somos as primeiras mulheres empreendedoras desse país. Hoje somos patrimônio material nacional, somos patrimônio em alguns estados, como Rio de Janeiro, Bahia, Recife. É ouvir, aprender e repassar para elas, para cada dia mais a gente poder melhorar a qualidade de vida delas, não só delas, mas como da família, porque atrás de uma baiana tem 5, 6 pessoas que dependem desse trabalho dessas mulheres. Então, a gente tenta aprender aqui e replicar para elas nos municípios, nos bairros, nos outros estados. O Custo Brasil, expressão usada para ilustrar o conjunto de dificuldades estruturais, tributárias, burocráticas e trabalhistas que oneram os negócios, chega a 1 trilhão e 700 bilhões de reais.
A estimativa apurada pelo movimento Brasil Competitivo dá a ideia do tamanho do impacto na economia brasileira. O assunto foi discutido na capital federal. Um encontro de atores importantes da cena política brasileira, líderes corporativos dos mais diversos segmentos e representantes da sociedade civil organizada. O objetivo é debater estratégias e mecanismos que possam melhorar o desempenho do Brasil no quesito geração de emprego e renda. Somente pela mobilização e esforço dos três setores é que nós conseguimos realmente atingir um patamar de competitividade internacional. Um dos destaques foi a participação do fundador do Fórum Econômico Mundial, que reúne anualmente líderes globais na Suíça. Para o especialista alemão, o forte potencial de desenvolvimento econômico e social do Brasil está diretamente ligado ao aumento da competitividade. Além dos painéis de debates sobre rotas para a retomada da competitividade, economia verde, infraestrutura para a competitividade e transformação digital como diferencial competitivo, também teve o lançamento do novo Custo Brasil, que mede em valores os entraves que afetam a competitividade do Brasil perante o restante do mundo. O estudo mapeou o peso do custo adicional que as empresas brasileiras têm que desembolsar para produzir no país. São aproximadamente 1 trilhão e 700 bilhões de reais ao ano, a mais que a média dos países integrantes da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Não é uma causa só, mas um conjunto de fatores que tornaram o Brasil caro antes de ser rico, porque normalmente os países ricos são mais caros. Nós ficamos caros antes de ser rico. Um imposto, o ICMS, tem 27 leis diferentes e mais de 200 alíquotas. Nesse momento, está aberta uma consulta pública para a indústria, para o comércio, para o agro, para todos os setores, para apontarem, os problemas regulatórios, os problemas de competitividade para a gente poder trabalhar. E além dessa discussão citada pelo vice-presidente, tem outra em andamento que será realizada em todas as capitais do país. São as plenárias do Plano Plurianual, o conhecido PPA, que serve para definir as prioridades do orçamento da União e como elas serão executadas. E aí, toda a sociedade é convidada a participar da elaboração das propostas. Para falar sobre a importância da participação das micro e pequenas empresas neste processo, nós recebemos o coordenador de projetos da Fundação Getúlio Vargas, André Coelho. André, bom dia, tudo bem? Bom dia, Sebastião. Prazer estar aqui no seu programa. Ótimo, prazer todo nosso. André, por que é tão importante as MPS, como a gente chama, participarem aí da formulação do plurianual? Bom, o plano plurianual, como você bem disse, ele vai traçar as diretrizes, os programas, os investimentos orçamentários que estarão previstos para os próximos 4 anos de governo. E nós estamos aí no primeiro ano aqui, então é importante que as empresas, que os empresários, e aí enquanto empresário e também enquanto cidadão, que eles interajam com as possibilidades de conhecer, pelo menos, o plano plurianual, as possibilidades de programas, ou até dentro das suas cidades, junto com as suas entidades representativas, ou junto com o SEBRAE, por exemplo, que também representa os empresários no Congresso, ele possa participar e sugerir programas ou atividades que possam vir a ser contempladas em investimentos com o governo. Acho que é uma questão, são 2 questões muito importantes aí, A primeira é a participação, a possibilidade de participação cívica, enquanto empresário ou enquanto cidadão das propostas de orçamento do governo, e a segunda, acho que é também o próprio conhecimento do processo, porque muitos empresários, muitos cidadãos, a gente ouve, às vezes, pessoas falando do plano plurianual, mas não sem saber exatamente como é que funciona, como é que se transformam os programas e como é que se organizam os investimentos para os próximos anos. E aí, em todas as discussões de política pública, é muito importante que as empresas, os empresários participem, André? Num todo, além do plurianual, Sim, sem dúvida. Eu acho que esse é um passo de conhecimento, Isso faz parte da estratégia, faz parte de
de competitividade. É uma questão que envolve um ambiente externo, às vezes, né, de conhecimento um pouco mais econômico, de políticas públicas, mas que são muito importantes para as decisões do futuro do país. A gente ouviu na reportagem aí, falando, por exemplo, de impostos, impostos que serão agora também discutidos esse ano. Nós estamos falando de uma reforma tributária esse ano, que certamente haverá um eixo ligado à economia e a taxas e impostos no plano plurianual para investimentos do governo, e impostos estes que poderão afetar as nossas micro e pequenas empresas. Então, que é importante que os empresários estejam a par, participando, até contribuindo, mas que pelo menos estejam a par, conhecendo como está esse processo de formação dos investimentos do governo. O que a gente pode considerar hoje como gargalos importantes para essa discussão, além da questão tributária, que deve ser levada aí para as plenárias? Eu entendo que para as nossas empresas, uma questão, acho que é essa que eu acabei de falar, econômica, a questão de taxas e impostos, é importante estar atento a isso, como a gente ouviu na reportagem, só o ICMS tem uma série de alíquotas diferentes, então a tendência é que se trabalhe para a diminuição das alíquotas, né? Então isso é uma questão importante para as empresas como um todo, para as empresas de serviço, para as empresas que estão ligadas mais à indústria e também ao agro. E o segundo ponto, eu acho que hoje em dia é muito importante as questões que estão ligadas à tecnologia e inovação, licenciamento de patentes e os custos envolvidos em licenciamento, custos envolvidos em tecnologia, possibilidades de incentivo tecnológico. Acho que são questões que as empresas, micro e pequenas empresas, principalmente que estão envolvidas às vezes com startups, empresas pequenas, podem estar atentas a esse momento de possibilidades de investimentos, até contribuir com programas, ideias de programas que possam vir a ser investidos para o governo para o futuro. André, para a gente concluir, as plenárias vão até dia 10 de junho, né, em todas as capitais do país. Como, então, os microempreendedores podem participar? Eles devem acessar o site do Ministério do Planejamento. Existem divisões de participação por setor de serviços, de turismo, da indústria. Existem eixos separados, eixos diferentes de atuação. Então, esse empresário pode olhar lá qual é o seu eixo de atuação e seguir o passo a passo lá de registro para participação na programação do Plano Plurianual. André Coelho, coordenador de projetos da FGV, muitíssimo obrigado mais uma vez pela sua participação. Um ótimo dia para você, André. É um prazer, um bom dia a todos. Seguimos e vamos fazer um intervalo rapidinho. No próximo bloco você vai saber o resultado das fraudes e falsificações no comércio para os cofres públicos. Nós voltamos já já. De volta com o Jornal do Empreendedor, segunda edição, quando faltam 15 minutinhos para o meio-dia, pelo horário de Brasília. Olha, as fraudes e falsificações nas vendas no comércio devem causar um prejuízo de até 311 bilhões de reais em 2025, pela projeção do Instituto de Desenvolvimento do Varejo. Isso é referente à chamada evasão tributária, ou seja, tributos que deixam de ser pagos. Só no comércio digital, este ano, o valor pode chegar a 77 bilhões de reais. E aí, para falar sobre o impacto dessa situação, eu recebo hoje Jorge Gonçalves Filho, presidente do Instituto de Desenvolvimento do Varejo. Presidente, bom dia, obrigado pela sua gentileza de conversar com a gente. Bom dia, Sebastião, uma satisfação estar no seu programa. Muito bem, essa situação é um desafio, é uma preocupação. O que acontece? O que se explica esse cenário? A que se atribui? Bom, esse cenário ele não vem de hoje, né? A questão da evasão do comércio como um todo, no país, chega nessas cifras gigantescas que você comentou, 400 bilhões na parte tributária e mais 200 bilhões na parte trabalhista. E ela acabou tendo um avanço, né, apareceu bastante forte na questão das importações das plataformas digitais, chegando a 70 bilhões aí de importações e um recurso que o governo poderia estar recebendo, que são os impostos justos da importação. Então, o problema é maior no comércio, no varejo digital?
O país ele tem uma questão estrutural aí em relação à sonegação. A parte digital, como evoluiu muito durante a pandemia, ficou bastante evidente. E nós estamos, então, trabalhando para que isso seja reduzido, porque existe lei específica que obriga o recolhimento de impostos de toda a importação, o conhecido cross-border. E o que está sendo feito, então? Você diz que estão trabalhando, que ações estão sendo feitas? Bom, nós, desde 3 anos para cá, nós temos apresentado nossos levantamentos ao governo, à Receita Federal, várias entidades, mostrando esse crescimento que, se nada for feito, pode chegar a 100 bilhões de sonegação em 2025. Fruto dessa nossa apresentação, desse nosso estudo, o governo lançou um programa de conformidade que está em curso, né, vai ser implantado agora entre maio e junho, onde todas as importações terão que ter seus documentos oficiais de importação. Com isso, a Receita Federal vai poder fazer cruzamentos e realmente cobrar esse imposto que já existe, não existe nenhum aumento de imposto, simplesmente vai ser cobrado para que o fabricante nacional, o varejo nacional, possa competir nas mesmas condições. Então, se já existe o imposto, isso significa que não haverá aumento de preços, né? Tanto para o consumidor e nem no planejamento do empreendedor precisa ter essa preocupação. Exatamente. O que ocorre hoje, que muitas vezes o consumidor ele não está avisado de que ele pode vir a ter que pagar imposto quando chega a sua mercadoria. A Receita exige que 48 horas antes de a mercadoria ser internada no país, o imposto tenha sido pago. Isso hoje é uma surpresa. Muitos consumidores acabam ficando surpresos por não terem sido avisados disso. Então, não existe aumento de imposto, os preços vão continuar competitivos, né? Nós não estamos nem entrando na questão de patentes, eu ouvi esse comentário aí no seu programa, na questão de certificação, que virá no futuro. Simplesmente será um mercado competitivo e mais justo, dando oportunidades a todos que estão trabalhando no varejo nacional e na indústria nacional. Presidente, voltando lá ao cenário, muito eu imagino se você me diga se é verdade, por postura do consumidor, né? Dessa evasão tributária, mas muito também por conivência, talvez, do empreendedor, do negócio. Que impacto tem para os negócios? O quanto é importante o empreendedor entender da importância do recolhimento correto do tributo, da não falsificação, quanto isso impacta nos negócios mesmo? Olha, sua pergunta é muito interessante, porque aparentemente é um ganho, não há um ganho, né? Porque se tiver uma fiscalização, vai sair muito mais caro para esse empreendedor, né? O recolhimento de tributos, e ainda mais agora virá a reforma tributária, e nós estamos defendendo que o tributo seja recolhido no ato da transação. Aliás, é isso que a Receita vai exigir das plataformas digitais a partir de julho. Toda a compra já vai estar lá separado o valor do imposto. Isso é uma tendência. Então, a sugestão nossa do IDV é que quem não está conforme, quem não está pagando o imposto corretamente, se preocupe no sentido de regularizar, de ver como é que vai trabalhar. E a reforma tributária vai buscar essa sonegação. É uma fonte de recursos importante para os programas sociais, para os programas de investimento do governo, qualquer que seja o governo, né? E torna a economia mais isonômica. Então, isso é uma tendência mundial de se recolher o imposto nas transações. Eu acho que esse vai ser um caminho que o Brasil vai adotar. Ganho para todo mundo, né, presidente? Mais do que legal e economicamente bem, é moral também, né? Presidente, o senhor Jorge Gonçalves Filho, presidente do IDV, o Instituto de Desenvolvimento do Varejo, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Foi um prazer, Sebastião. Muito obrigado a todos. Um abraço. Um abraço. Seguimos, olha. A tecnologia no setor de alimentos e bebidas foi acelerada pela pandemia da Covid-19. Agora, após a crise sanitária, a tendência é que o digital e o físico sejam aliados no campo da inovação.
É isso o que se vê nos estandes da APAS Show, um evento que reúne o que há de mais novo nos supermercados. Dos alimentos, a APAS Show de 2023, o maior evento de alimentos e bebidas das Américas, quer incluir tecnologia e inovação no cardápio do setor supermercadista. E falando em inovação, essa é uma das novidades aqui da APAS Show de 2023, uma tecnologia que transforma um carrinho de supermercado comum num carrinho inteligente. Como é que funciona? Conforme você vai realizando as suas compras no mercado e retirando os itens, os alimentos, os produtos das prateleiras, você coloca o produto dentro desse carrinho, no caso uma batata. O produto não só identifica o alimento, como também te fala se há um desconto, e se você retira o produto, ele também reconhece que o produto foi retirado do carrinho. E o melhor de tudo é que o próprio pagamento pode ser feito nesse dispositivo aqui, ou seja, não há necessidade de efetuar o pagamento num self-checkout ou num caixa na hora de sair do mercado. A tecnologia que a gente trouxe realmente uma inovação no Brasil, e mesmo nos Estados Unidos ela começou esse ano em janeiro com a NRF. Foi lançada esse ano nos Estados Unidos. O nosso objetivo aqui é fazer negócios, contatar e desenvolver parceiros também. Essa novidade é mais encontrada no exterior, mas com perspectiva de crescimento no Brasil. A alternativa de self-checkout, por exemplo, já se tornou uma forma de pagamento mais comum por conta da pandemia. Uma pesquisa recente da APAS revela que quase metade dos consumidores já utilizou o self-checkout no supermercado. É mais rápido, mais cômodo e garante mais independência do consumidor. Depois da pandemia, a gente percebeu que o mercado precisa de inovação, que as pessoas precisam, elas gostam de fazer seu autoatendimento, e isso foi reforçado. E tem uma corrida dos varejistas nessa tecnologia. A TecBus Serviços Integrados está trazendo um diferencial, que é uma assinatura, como a gente faz com o carro. Em vez de eu comprar o carro, eu vou lá, assino e está com todo o pacote incluso. Então tem a manutenção, tem a instalação, e ele não se preocupa nada com isso, e não faz um investimento alto. Porque às vezes o varejista tem muitas lojas, ele precisa comprar 3 ou 4 self-checkouts ou check-ins por loja, e o investimento é muito alto. Com a gente ele vai só assinar, como se fosse um carro. Além da opção pelo self-checkout, a pandemia provocou mudança nos gastos de consumo, que foram menores nas lojas físicas e maiores online, ao mesmo tempo que as lojas de bairro ganharam maior relevância do que as grandes redes de supermercados. Basicamente, você tem um pós-pandemia muito focado em digitalização, no nosso ponto de vista, muito atrelado a uma insegurança. Será que o físico de fato vai morrer? Então, acho que a APAS do ano passado, ele tinha muito essa pegada de digital, digital, digital. E esse ano a gente vem numa situação um pouco mais realística, entendendo que o físico ele é indispensável para complementar a jornada do cliente na jornada de compra dele. Uma mudança de comportamento que essa empresa de nutrição esportiva soube explorar muito bem. Nesta primeira APAS Show pós-pandemia, ela trouxe uma proposta diferente. Nosso objetivo aqui na APAS é estar permeando cada vez mais no canal alimentar, né? A gente é muito forte nas lojas especializadas, no canal Farma, no canal online. É isso, cada vez mais as pessoas preocupadas com saúde, com performance, com bem-estar. Então, o suplemento alimentar encaixa muito nisso, e o canal alimentar nos permite estar mais disponível para todos os públicos. Com grande participação na economia brasileira, os supermercados precisaram da tecnologia para se reinventar, inovar e, claro, atender melhor os clientes. E os 4 dias de APAS Show vão ajudar e muito a cumprir essa meta. Este ano nós completamos 60 anos de mercado. Trabalhamos com um portfólio extenso na linha de queijos, tanto a linha do dia a dia, mussarela, Minas Padrão, meia cura, colonial, quanto os queijos mais finos, como o parmesão, que é o que a gente traz esse ano aqui para a feira. Então nós estamos retornando aqui após a pandemia para poder já fortalecer ainda mais esse laço que a gente tem com os nossos clientes e com aqueles que ainda vão ser. Muito bem, outras notícias ao vivo você acompanha na próxima edição do Jornal do Empreendedor, às 7h30 da noite. Uma ótima tarde para você, ótimos negócios e até mais.